Quando começamos a andar com Deus, muitas vezes a gente quer entender o que Ele quer que a gente faça. Mas no capítulo 22 de Uma Vida com Propósitos, eu percebi que o que Ele quer, na verdade, é quem a gente se torna. E nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo, e isso é um processo que muitas vezes dói, porque para Ele nos moldar a imagem, Ele precisa mexer nas partes que a gente tenta abafar, tenta esquecer. E ao ler os capítulos de 5 a 8 de Atos, isso ficou muito claro para mim, porque cada história é sobre transformação, sobre corações expostos, tratados e lapidados por Deus. Em Atos 5, conhecemos Ananias e Safira, um casal que tentou enganar os apóstolos e fingindo entregar tudo que eles tinham, mas escondendo partes de si. O problema não foi o dinheiro, mas o coração dividido. Eles queriam parecer generosos sem realmente ser. E o Espírito Santo revelou o engano. O texto mostra como Deus levou isso a sério, porque a nossa igreja estava sendo formada sobre a verdade. Já em Atos 6, surgiu um novo servo cheio de fé e graça, que foi Estevão. E ele servia com tanto amor, falava com tanta sabedoria, e ele irradiava o Espírito. E em Atos 7, Estevão é acusado injustamente e apedrejado. Mas antes de morrer, ele ora dizendo: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele se parecia tanto com Cristo, que até a sua última oração foi sobre perdão. E Deus me mostrou que ser semelhante a Cristo não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre ter um coração que escolhe o amor, mesmo quando o mundo te apedreja. O livro, ele fala que o propósito de Deus não é nos fazer felizes, mas nos fazer santos. E ser santo não é sobre ser distante ou intocável, é ser inteiro. Isso significa permitir que Deus transforme nossas reações, pensamentos e até nossas intenções. Às vezes Ele nos coloca em situações difíceis para revelar o que ainda precisa ser curado dentro de nós. E eu percebo isso no meu dia a dia quando me sinto rejeitada, criticada, cansada. Deus me faz olhar para dentro e me perguntar: quero responder como o mundo ou como Cristo? E é nessa escolha diária que o florescer acontece. E talvez hoje Deus esteja te confrontando em algo para te purificar. Assim como Ananias e Safira, às vezes tentamos parecer bem espiritualmente, mas o que Deus quer é verdade, mesmo que ela doa. E assim como Estevão, talvez você esteja sendo injustiçado, mas Deus está te ensinando a amar como Cristo amou. Cada situação difícil pode ser um espelho onde Deus te mostra quem você está se tornando. E o florescer à semelhança de Cristo é isso. Não é um espetáculo de fé, mas uma transformação silenciosa do coração. E se você sente que está sendo lapidado, não fuja desse processo, porque o mesmo Deus que moldou Estevão está moldando você. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, não me deixa só parecer contigo, me transforma para ser como Cristo. Vamos refletir? O que Deus está te pedindo para deixar, para que Ele possa te moldar? Esse é o ponto do tornar-se semelhante a Cristo. Toda flor só nasce porque uma semente morre na terra. E no florescer espiritual, as mortes são internas, que é o nosso controle sobre as coisas, a necessidade de entender tudo a todo momento, o medo de errar, o desejo de agradar a tudo e a todos, ou apego a velhos papéis. Em que situação do meu dia a dia Deus está me ensinando a reagir como Cristo reagiria? Servir é um espelho. Às vezes fazemos algo bom, mas se no fundo existe uma expectativa de retorno, aprovação ou reciprocidade, isso vai acabar pesando na nossa vida em qualquer momento. E Jesus servia porque Ele amava, não porque era aplaudido. E o Espírito vai moldando esse coração em você. O de quem serve porque é cheio dele, não porque precisa ser visto.